Então, boa noite a todos, boa noite a todas que eu não cumprimentei ainda. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês no Campus Gama do Instituto Federal de Brasília. Eu vou dividir a minha fala basicamente naquela estrutura que eu enviei para vocês. Deixa eu só acessar aqui. Eu vou começar apresentando a estrutura geral do curso, a ideia do curso, por que nós vamos ofertar por que estamos ofertando esse curso. Eu vou começar por aí. Depois eu vou passar algumas orientações básicas sobre a conclusão do módulo 1, eu vou passar algumas orientações sobre o módulo 2, eu vou verificar se vocês possuem dúvidas, depois eu vou verificar se algum de vocês está aí com dificuldade na instalação do QGIS. Finalizadas as orientações do módulo 2, a gente parte aí para o que surgir, né, as orientações que vocês solicitarem. Bom, eu vou começar então comentando bem rapidamente sobre a oferta do curso, né? A autorização para a oferta do curso saiu depois do início do semestre, então foi assim tudo muito corrido, né? Só que eu não quis perder essa oportunidade porque eu já estou tentando fazer a oferta desse curso há um tempo e as condições de oferta só saíram agora, né? Então foi tudo um pouco corrido. Na fase inicial eu não consegui interagir muito com vocês porque estávamos tentando dar condições aí de acesso ao Moodle, né? E acesso às informações básicas do curso para as pessoas que estavam com dúvidas. Então eu foquei inicialmente nesse processo. Agora que encerramos aí o processo de enturmação, já inserimos as pessoas que nos responderam, que nos contactaram aqui na sala do curso. Então eu vou ter condições agora de dar um pouco mais de atenção na interação com vocês. Bom, então, como eu já disse para vocês, a decisão da oferta saiu no início desse segundo semestre. Iniciamos esse processo e, devido à procura, o campus já autorizou mais uma oferta e a previsão é que o edital saia em breve. As aulas devem iniciar em 2024, né? Então, o retorno de vocês, o feedback de vocês vai ser de extrema importância para que façamos eventuais ajustes aí para uma segunda oferta. Então, esse era o primeiro ponto, né? Eu já queria iniciar essa apresentação pedindo desculpa para vocês. Vocês vão verificar aqui alguns vídeos. Só fechar meu WhatsApp aqui para não ficar aparecendo esse barulho. Em alguns vídeos, vocês vão ver que tem barulho de carro, barulho de caminhão por trás do áudio. Em alguns vídeos, às vezes pode aparecer uma criança chorando. Eu vou até fechar aqui a janela para ver se diminui o barulho. Eu moro do lado da BR-153, aqui em Águas Lindas, e infelizmente nos horários de pico é muito barulho, né? Então pode acontecer de esses ruídos aparecerem aí nas gravações do vídeo. As gravações que eu fiz sábado e domingo, boa parte delas eu nem consegui aproveitar devido ao excesso de ruído, excesso de barulho. Bom, feito aí essas ressalvas, eu vou passar agora a apresentação geral do curso e em seguida eu vou tirando dúvidas de vocês módulo a módulo, tá bom? Eu vou iniciar aqui pelo módulo ambientação, que é o módulo 1. Então, basicamente, nesse módulo, nós temos aquelas orientações gerais, aquelas explicações mais gerais. Tem aqui um termo de consentimento. Então, para você finalizar esse módulo, é importante que você faça a leitura dele, você clique lá na ciência, dando ciência nos termos e conclua a atividade. Perceba que aqui do lado aparece o item obrigatório. É só ver a atividade, fazer uma escolha. Aqui do lado provavelmente deve aparecer para vocês aí o que você precisa fazer em cada atividade. Algumas atividades possuem pré-requisitos. Por exemplo, você só consegue acessar as regras gerais de comunicação do IFB, a N-etiqueta da EAD do IFB, se você tiver preenchido os termos e condições, se você tiver realizado o que foi solicitado aqui. Uma outra atividade que nós pedimos para vocês fazerem foi se apresentarem aqui no fórum de apresentação. Então, se porventura alguém não tiver se apresentado ainda, eu peço que você faça a postagem com a sua apresentação. No módulo 1, também disponibilizamos um vídeo com orientações sobre como atualizar o seu perfil. E aqui eu queria fazer uma pequena observação rápida.
Por que é importante você atualizar o seu perfil? O NEAD, ele permite que a instituição emita uma lista de aprovados, de alunos que atingiram aí os quesitos para obter a certificação. E o NEAD, ele emite um certificado muito bonito, ele é muito bem feito, ele é todo bem arrumadinho. Só que aí tem uma limitação. Se tiver algum erro no seu dado pessoal aqui no NEAD, seja no seu nome ou em algum dado pessoal, infelizmente ele vai puxar essa informação errada e vai inserir no seu certificado. Então eu vou estar orientando vocês, na verdade, durante todo o curso, sobre a importância de vocês atualizarem o perfil de vocês. Evitem colocar sobrenome abreviado, coloque as letras do seu nome e sobrenome em maiúsculo, tudo certinho. Digita certinho o seu nome para evitar ter erros lá no certificado. O certificado também vai puxar, vai trazer para vocês o CPF de vocês. Essa informação ela deve estar correta, porque para você criar o cadastro aqui no NEAD, é obrigatório que você forneça um CPF válido, né? Bom, outra informação importante que eu já gostaria de abordar aqui com vocês é sobre o plano de curso. Na verdade, eu vou aproveitar essa estrutura do plano de curso só para fazer algumas complementações que porventura eu ainda não tenha conseguido passar nas comunicações que eu fiz com vocês. Aqui vai ser bem rápido. Eu vou falar basicamente a ideia de cada um dos módulos, tá? Não vou focar em prazo, data de conclusão, vou focar na ideia. Então a ideia do módulo 1 basicamente é dar um tempo para a pessoa chegar aqui na plataforma do NEAD, conhecer a estrutura, entender a lógica de navegação pelas telas, realizar os procedimentos básicos, fazer uma postagem, responder um formulário, fazer algumas atividades, responder o fórum. Então fazer algumas atividades básicas que permita que você consiga fazer interação tanto com o professor mediador quanto com os colegas. Já a ideia do módulo 2 é basicamente conhecer um pouquinho mais o software QGIS. Então, a ideia do curso é dar suporte desde aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento, ainda não possui experiência no QGIS, quais são os passos básicos, o que eu tenho que fazer, por onde eu começo. Então, a ideia do curso dar as orientações básicas para a pessoa que quer começar do zero, iniciar desde a escolha do software até realizar processamentos básicos de geoprocessamento. Na prática, as atividades de geoprocessamento vão começar a ocorrer para valer mesmo, principalmente nos módulos 4 e 5. O módulo 3 é mais a parte de layout, né? Então, como a ideia do curso é o aluno começar do zero e avançar, tanto no conhecimento do QGIS, quanto em práticas e técnicas do geoprocessamento, então eu vou pedir a paciência. Eu vi que, tanto no fórum, quanto nas respostas do questionário, né, que daqui a pouquinho eu vou falar dele, já percebi que vários de vocês possuem uma ampla experiência, né, já possuem uma grande utilização, já tem bastante prática na utilização aí de softwares de geoprocessamento, né, software de sistema de informações geográficas. Vários possuem experiência, inclusive, com software de sensoramento remoto. Eu só vou pedir que vocês tenham um pouco de paciência, porque a ideia é caminharmos juntos. Então, nessa fase inicial, vamos juntos, desde a escolha do software, instalação, passos básicos do QGIS e vamos avançando. Então, o módulo 2 é esse momento que a pessoa que não possui ainda interação com o QGIS, não possui ainda experiência com o QGIS, adquira aí a experiência mínima, tenha um contato mínimo com o QGIS antes de chegarmos, por exemplo, em layout. Então essa é a ideia do módulo 2, né, dar esse tempo para o aluno conseguir fazer os procedimentos básicos no QGIS. Já o módulo 3 tem pouquinho conteúdo aqui no plano de ensino, né? Mas na prática, na verdade, vai ser um módulo bastante denso, né? Vai ser um módulo aí onde vocês vão produzir bastante coisa. Basicamente, o que vocês vão fazer aqui é explorar um pouco mais, né, a tabela de atributo dos shapefiles, é vocês explorarem um pouco mais as feições, é vocês darem zoom, fazerem os procedimentos básicos, né? E aqui vocês também vão criar layouts. Eu já disponibilizei alguns vídeos de algumas dessas atividades. Vocês também vão exportar e salvar mapas
criados aqui no QGIS. Por enquanto, os vídeos que eu já elaborei para o módulo 3 só estão disponíveis lá no canal, né? Então, como é que esse módulo vai funcionar? Qual é a ideia dele? Vão ter alguns poucos vídeos, não são muitos. Eu já disponibilizei fazer cópia de shapefile, selecionar e exportar feições específicas. Eu já disponibilizei 2 vídeos sobre simbologia, um com a parte de simbologia básica e outro com a parte de utilizar um pouco mais a parte de mudar cores. Então eu separei em 2 vídeos para não ficar muito longo. E eu também já disponibilizei o vídeo sobre rotulação. Eu estou terminando de editar agora a parte do vídeo sobre layout e em breve já deve estar disponível para vocês. Eu quero disponibilizar antes do feriado para as pessoas que quiserem avançar, poderem avançar. A última vez que eu olhei hoje, 15 pessoas já tinham concluído o módulo 2 e já estão aguardando o material do módulo 3. Então a ideia do módulo 3 é essa. Os primeiros layouts que vocês vão fazer são aqueles layouts padronizados, né? Todo mundo vai fazer mais ou menos o mesmo layout. E depois vamos começar com projetos individuais aqui de layout. Vamos fazer uns 2, 3 layouts, todo mundo fazendo o mesmo. Depois, uns 2, 3, se tiver fôlego, até uns 4 layouts de seu interesse. Então, a ideia desse módulo é tentar tornar o usuário autônomo na elaboração de layouts, realizar os procedimentos básicos para elaborar os mapas, deixar o mapa preparado para impressão. Então, essa é a ideia do módulo 3. Já o módulo 4 e o módulo 5, nesses módulos nós vamos trabalhar com práticas de geoprocessamento, ou melhor, vamos trabalhar basicamente com as práticas de geoprocessamento. Vamos também ver a parte de como utilizar ferramentas específicas do software, mas nós vamos ver, por exemplo, como criar e editar um shapefile para um objetivo específico. Então você vai criar seu shapefile de acordo com a sua necessidade. É lógico que vamos ter aqueles procedimentos gerais, onde todo mundo vai criar ou editar um shapefile de ponto, de linhas e polígonos. Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Só que vai chegar o momento em que cada um de vocês vão poder aplicar mais na sua área de interesse. A ideia é que a gente faça cálculo de áreas, vamos fazer a integração de dados do QGIS com o MyMaps, que é uma ferramenta que quem quer utilizar, por exemplo, para atividades didáticas em sala de aula é fantástica. Então, se você conseguir fazer essa interação, é muito legal. A gente consegue utilizar isso para uma quantidade muito grande aí de finalidades, né? Quem não tiver conta no Google vai poder utilizar o Google Earth, que também é bem parecido. Então, consegue fazer a interação QGIS com ambas as plataformas, né? A parte de tabela de atributos, que é onde a gente registra, né, os dados no shapefile, que são basicamente as colunas lá no shapefile, na tabela de atributos. A ideia é que você crie uma tabela, que você edite uma tabela, que você manipule esses dados. Vamos inserir os dados lá na tabela de atributo, vamos inserir planilha, né, lá do Excel a um shapefile, fazer uma série de procedimentos. Vamos recortar shapefile, fazer buffer, dissolver, unir polígonos, eliminar polígonos, uma série de ferramentas. Mas qual a finalidade dessas ferramentas? Realizar atividades práticas de geoprocessamento. Por exemplo, como é que eu elaboro um mapa de apps? Então, eu vou utilizar uma série desses elementos aqui, dessas ferramentas, para obter, por exemplo, um mapa de apps. Como é que eu obtenho um mapa de desacordo de uso e cobertura da terra? Então a ideia é a gente pegar dados prontos que já estão disponíveis em sites oficiais de governo, que são uma quantidade gigantesca de dados, é uma quantidade muito grande de dados, fazermos alguns processamentos para finalidades específicas. Eu posso pegar, por exemplo, um mapa de uso e cobertura da terra que esteja disponível, eu posso fazer um cruzamento, por exemplo, com o limite de um parque nacional, unidade de conservação permanente, eu posso cruzar isso com app, com outro dado de interesse. Então a ideia é a gente realizar alguns processamentos práticos aqui no QGIS, isso relacionado a geoprocessamento, né? Então o módulo 4, basicamente, são atividades voltadas para dados vetoriais,
principalmente pontos, linhas e polígonos. E no módulo 5, vamos fazer esses processamentos, né? Vamos fazer aí essa manipulação, só que agora de dados raster, aqui no QGIS. Então vamos desde abrir uma imagem de satélite até realizar alguns processamentos básicos em imagem de satélite. Vamos fazer, por exemplo, a abertura e alguns processamentos de dados raster de modelo digital de elevação. Onde conseguir esses dados? Como abrir no QGIS? Quais são os processamentos básicos? Então a ideia é a gente realizar isso na prática, né? A ideia também é a gente utilizar o Map Biomas, né, que é um arquivo raster. O que a gente consegue fazer com aqueles dados aqui? Então a ideia é tentar trabalhar esse dado raster aqui dentro, né? Vamos converter alguns dados raster para shapefile, fazer o caminho contrário, shapefile para raster. Então a gente vai tentar explorar algumas potencialidades, alguns procedimentos que são possíveis serem realizados com dados raster aqui no QGIS. Já o módulo 6, basicamente a ideia dele é fazermos aqueles procedimentos finais, né? Por exemplo, você vai fazer sua autoavaliação, você vai ter a oportunidade de avaliar o curso, o que foi muito ruim, dar o feedback do que foi ruim, o que foi bom, o que precisa melhorar. Vocês vão poder também avaliar o professor mediador. Então, é aquele momento da gente coletar as impressões finais de vocês, as avaliações gerais de vocês, em relação a você mesmo, ao curso e ao professor mediador. Por que essas informações são importantes? Como eu disse para vocês, a ideia é que a gente reedite esse curso mais vezes. Então, o retorno de vocês vai ser de extrema importância. Antes de avançar, eu queria confirmar, verificar com vocês se tem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida em relação a esse aspecto geral do curso. O Bruno está digitando. Se alguém quiser usar o microfone, fica à vontade. O Bruno não tem dúvidas. Não, tranquilo então. Então vamos avançar. Se por acaso tiverem perguntas, vocês podem acessar tanto o microfone quanto o chat, tá bom? Eu já vou aproveitar e já fazer uma consideração. Por que estamos usando a webconferência do NEAD e não o Meet ou outra plataforma? Estamos usando isso por questão de segurança, tá bom? Tivemos aí várias aulas em AD do IFB, que a sala de aula foi invadida pelo link que foi disponibilizado, né? Então, assim, foram situações extremamente complicadas. Tivemos bancas de qualificação de mestrado que foram invadidas, numa situação extremamente chata. Imagina o psicológico do aluno que está prestes a qualificar e ter a sala invadida, né? Então, aqui pela webconferência, só consegue acessar a sala de aula do curso o aluno que estiver devidamente matriculado e inscrito na sala de aula. Não eliminamos 100% o risco da sala ser invadida, tá? Mas caso a chance de socorrer, certamente vai diminuir bastante. Outro aspecto que eu queria falar nessa fase inicial, eu já vou responder, tá, Rafael? Se por acaso ocorrer ainda com todas essas medidas de segurança, a sala foi invadida e começar a ter algum problema mais grave aqui na sala, porque eles vão tentar exibir coisas terríveis aqui, né? Então não vou nem falar o que é, mas podem exibir coisas terríveis. O procedimento de segurança é: fechem a sua aba do computador e espere o meu contato. Eu vou tentar encerrar a sala e vou tentar obter um recurso seguro para acessarmos novamente, tá bom? Mas como todos os alunos estão matriculados na sala, eu acredito que a chance de socorrer é muito pequena, tá bom? Vou começar a responder agora o Rafael, a partir de qual módulo devo enviar as atividades e onde. Muito bom, Rafael. Eu vou começar a responder isso. Atividade prática mesmo, você começa a enviar a partir do módulo 2, tá bom? Eu vou detalhar atividade por atividade do módulo 1, o que você precisa fazer para encerrar. Agora eu vou fazer isso, eu detalhei lá que eu ia fazer isso. Mas no módulo 3, Rafael, isso vai ficar mais intenso, tá bom? A partir do momento que vocês virem a parte de copiar shapefile, selecionar feição, exportar feição individual ou mais de uma feição a partir de um shapefile,
depois que vocês virem a parte de simbologia, depois que vocês virem a parte de rótulo e vocês elaborarem o primeiro layout de vocês, vocês vão ver que as cobranças de postagem vão ficar cada vez maiores. Tá? Então vão ter cada vez mais atividades em que vamos solicitar que vocês postem o layout. Lembrando que no módulo 2 eu não estou pedindo para vocês postarem um layout. Eu estou pedindo para vocês tirarem o print screen da tela de vocês, lá do QGIS, e vocês vão postar a tela de vocês no arquivo do Word para fazer a postagem. Mas eu vou mostrar isso agora para vocês lá na sala de aula. Eu só vou responder aqui agora a Andréia. Andréia, eu tive dificuldade de gravar a aula de hoje das 16 horas porque o áudio não saiu. Nós fizemos um teste agora à noite e pelo que nós testamos, o áudio saiu. Então, se tiver dado tudo certo mesmo, no final vou fazer a conferência, sim, aí as aulas dos encontros síncronos vão ficar gravadas, tá bom? Como é a mesma abordagem nos dois horários, eu vou gravar em um deles, aí se por acaso no segundo horário tiver algo diferente, eu gravo o que teve diferente no segundo horário, tá bom? Mas a ideia é que sim, fique disponível para vocês, tá bom? Mais alguma pergunta antes de eu avançar? Ok, então vou avançar. Deixa eu só voltar aqui agora para o módulo 1, e tem também um questionário, a última estrutura do módulo 1, né? Então, respondendo à pergunta, que atividades vocês precisam postar? No módulo 1, postar não vai ter nenhuma. Aqui é só você fazer a leitura e aceitar os termos. Aqui é só você fazer a leitura e também, ou melhor, assistir o vídeo e aceitar os termos. Aqui você vai fazer apenas uma postagem apresentando-se para os seus colegas, tá bom? Aqui você vai atualizar o seu perfil. Aqui está disponível para você fazer a leitura do plano de ensino. Você pode voltar nesse arquivo quando você puder. E aí, para você acessar as atividades do módulo 2, é obrigatório que você faça a postagem aqui do questionário diagnóstico. Então, você vai acessar o questionário diagnóstico e você vai preencher as informações solicitadas. Feito isso, você cumpre esse requisito e você consegue acessar o módulo 2. Em relação ao módulo 1, tem alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Se não tiver, eu vou para o módulo 2 agora. Nenhuma dúvida? Ok. No módulo 2, deixa eu só voltar aqui. Está aqui na parte de cima. O módulo 2, deixa eu só acessar ele. Então a ideia do módulo 2 é a pessoa que não tem conhecimento nenhum ainda do QGIS, praticar desde a escolha do software até realizar a identificação de feições, das feições, né? Tem uma certa habilidade aí com a ferramenta. Então, na primeira atividade da videoaula 1, basicamente você vai escolher a versão do QGIS, né, que você vai instalar no seu computador. Aqui só é importante fazer uma observação. A versão estável, a versão de longo prazo, hoje disponível, a versão LTR, né, que é a versão estável do QGIS, a mais atual, é a 3.28, e a 3.32, eu acho que é essa, 3.32.3, se eu não estiver enganado, é a versão de teste. Qual a diferença entre elas? A diferença é que a versão LTR, que hoje é a 3.22, ela é mais estável. Pode acontecer de dar bug e fechar alguma tela, mas a chance disso acontecer é bem menor do que se você estiver utilizando a versão atual, que é a versão de teste, que hoje é a 3.32. Então essa é a diferença entre a versão estável e a versão de teste. Feito isso, eu consegui desinstalar tudo no meu computador, tive que limpar dados, retirar, liberar espaço. Eu consegui desinstalar as versões antigas que eu tinha, instalei a 3.28, eu consegui gravar um vídeo para vocês. Então, quem tiver dúvidas sobre a instalação, eu acredito que esse vídeo vai utilizar. Esse vídeo vai servir, né, para sanar a dúvida. Então, eu consegui enumerar para vocês, colocar a atividade, ou melhor, primeiro, o objetivo de cada videoaula, para
para que ela vai auxiliar você, em que ela vai auxiliar você, então está listado aqui, e a tarefa a ser realizada. Em algumas tarefas tem atividades teóricas e atividades práticas. No caso aqui da videoaula 2, basicamente é como instalar o software QGIS e como configurar o idioma. Então, basicamente é isso, né? Você realizando essa atividade, libera a 3 para você. A 3 é explorar a área de trabalho do QGIS. Então, pela resposta do diagnóstico, né, do questionário diagnóstico, e pelas postagens de vocês lá no fórum de apresentação, já vimos que muitos de vocês possuem muita experiência, né? Então, novamente, eu peço a paciência de vocês, né? Vamos dar um tempo para as pessoas que estão começando agora também se familiarizarem aí com essas ferramentas. Então, se você não tem prática, se você está começando agora, se você precisa relembrar, assista o vídeo, venha aqui na tarefa que você tem que realizar e vá com calma. Realize a primeira tarefa, depois vá para a segunda tarefa, faça a terceira tarefa, realize procedimento por procedimento, com calma, se possível, repita o procedimento. É dessa forma que você vai começar a adquirir fluidez na utilização do software. Lembrando, utilizar o QGIS e praticar as técnicas, os procedimentos de geoprocessamento, exige repetição. Então, quanto mais você repetir um procedimento, mais você treinar, mais facilidade, mais familiaridade você vai tendo aí com o software. E quando for necessário, no final da atividade, da tarefa, ainda vou postar para vocês uma orientação. Por exemplo, quando mexerem nos painéis, arrastarem painéis, pode ficar tudo bagunçado. Às vezes, se você salvar esse projeto, pode acontecer da sua configuração ficar toda bagunçada. Se você já tem um pouco de experiência, você vai conseguir organizar os painéis com muita facilidade, porque é bem tranquilo. Se você está começando agora, você pode ter um pouco mais de dificuldade para organizar os painéis. Então, quando você terminar as atividades aqui da videoaula 3, evite de salvar o seu projeto, não salve, tá bom? Porque aí os seus painéis vão ficar lá próximo do modelo de instalação e você não vai ter essas dores de cabeça iniciais aí. Mas relembrando, na videoaula eu mostro como encaixar o painel, como mover ele de lugar, barra de ferramentas. Então procure treinar. Se você não tiver ainda muita segurança, repita os procedimentos e nessa videoaula evite de salvar o projeto, tá bom? Realizando ela, vai desbloquear para você agora. Na verdade, eu acho que essa aqui ainda habilitei o questionário lá em cima, né? Você já consegue acessar aqui a videoaula 4, abrindo imagem de satélite do Google Satélite e treinando o zoom. E aqui embaixo tem o objetivo da videoaula, ou melhor, os objetivos, né? Da videoaula, e tem também aqui as atividades práticas para você realizar. Aqui eu vou utilizar o QGIS só para mostrar para vocês o que eu estou falando. Aqui eu tenho um layout que eu estou preparando para o módulo 3. Essa videoaula daqui a pouquinho, ou melhor, eu espero que amanhã eu já consiga disponibilizar. A gravação que eu fiz anterior eu tive que descartar por causa da quantidade de ruído que a BR, os carros passando na BR, freada de moto, cachorro latindo. Infelizmente não consegui aproveitar o vídeo, eu vou ter que gravar ele novamente, mas como já está tudo planejado, agora o vídeo sai com mais facilidade, né? Bom, então só recapitulando, por que é importante você treinar zoom? Porque é o básico aqui do QGIS, né, o básico do geoprocessamento. Eu consigo me aproximar de uma feição com muita facilidade. Eu preciso agora ajeitar melhor, por exemplo, trazer Minas Gerais para o centro da minha tela. Eu quero dar um destaque agora para o Paraná. Eu quero dar um destaque para o Rio Grande do Sul. Então você consegue utilizar essas ferramentas aqui de zoom com muita facilidade. Eu quero agora dar um zoom rápido para o Brasil inteiro. Então se você treinar esses procedimentos aqui, a utilização do software, a realização dos procedimentos, vão ficar muito tranquilos, né? Uma coisa que eu disponibilizei para vocês também nesse vídeo é como acessar a imagem de satélite. Para algumas pessoas não está disponível acessar a imagem de satélite aqui. Deixa eu só encolher aqui a janelinha para ficar mais fácil. Aqui pelo XYZ Tiles não está abrindo para vocês, para algumas pessoas, mas eu estou mandando nos grupos o procedimento de como habilitar a imagem de satélite por aqui.
Você pode habilitar tanto por aqui, quanto pelo HCMGIS, Base Maps, e você consegue habilitar uma série de mapas que já estão previamente disponíveis. Eu posso pegar um mapa desse, sair fazendo processamento e utilizar? Depende. Se você precisar de uma alta confiabilidade, né, no dado, dependendo do lugar e da situação, talvez não sirva. Se for uma informação mais informativa, né, se não precisar de um rigor técnico muito grande, você consegue utilizar para algumas finalidades essas imagens de satélite que estão previamente disponibilizadas aqui para a gente no QGIS. Tá? Então a ideia do módulo basicamente é essa, né? Então, fazer com que a pessoa tenha essa facilidade de navegar pela tela do QGIS, aproximar de uma feição, fazer esses procedimentos básicos, né? Depois, na videoaula 5, vamos obter aí os primeiros dados oficiais, né, vetoriais. Eu orientei que vocês fizessem o download no site oficial do IBGE. Aqui eu queria fazer um parêntese. Existe uma quantidade gigantesca de dados, tanto dados vetoriais quanto dados raster disponíveis para uso. Quem é do Distrito Federal, por exemplo, tem além desses dados do IBGE, além desses que eu pedi para vocês fazerem o download, tem um monte de outros dados. Para o Distrito Federal tem um geoportal, tem uma quantidade de dados de detalhe, é muita informação. Tem, por exemplo, as praças disponíveis, é uma quantidade gigantesca, tem o traçado das ruas, o limite das cidades, uma quantidade muito grande. No site do IBGE também tem algumas dessas informações. Só que, por exemplo, o Distrito Federal tem muitos dados, para Goiás tem o CIEG Goiás, Minas Gerais tem o próprio portal, eu não cheguei a olhar todos os estados brasileiros, mas em breve, quando a gente chegar aí no módulo 3, vamos começar a fazer a lista dos locais que vocês vão conseguir fazer download de mais dados vetoriais. Tá? E quando chegarmos lá no módulo 5, vamos ver vários lugares onde vocês vão poder fazer download de dados raster. Tá? Além dos dados dos estados, também estão disponíveis nos sites de ministérios, agências nacionais, da antiga CPRM, DNPM, CPRM, eu não sei se mudou de nome agora, tem uma quantidade imensa de dados que a gente também pode fazer download e utilizar. Tá? Então, vamos começar pelo banco de dados oficial do IBGE. Na verdade, nós só fazemos download de uma pasta, tem várias outras lá disponíveis para download, e depois a ideia é expandirmos. Por que eu comecei por um banco de dados? Por um motivo simples. O sistema de coordenadas, né, utilizado nos datums, ele pode variar. Tem datum, né, tem alguns sistemas de referência de coordenadas, né, de alguns shapes, que estão em coordenadas geográficas, outros estão em coordenadas planas, em coordenadas UTM. Eu não comecei por aí para não embananar a cabeça, mas a gente vai chegar nisso ainda. Tá? Então, qual é a vantagem da gente começar por esse banco de dados? Todo esse banco de dados está em CIRGAS 2000, o sistema de coordenadas é geográfica, então está tudo padronizado. Vocês ainda, os dados desse banco de dados, vocês não vão ter que esquentar a cabeça ainda. Quando começarmos a acessar dados em coordenadas planas ou algum outro sistema de coordenadas, vocês vão ver que no Brasil nós já tivemos dados em SAD 69, em Córrego Alegre. Então, assim, podemos ter dados aí em outro sistema de coordenadas, né? Ou melhor, em outros dados, em outro sistema de referência de coordenadas. Então vai chegar o momento da gente ver isso aí. Vamos começar pelo básico, pelo mais simples, e depois vamos expandindo, vamos avançando, tanto nas fontes de dados, quanto no sistema de referência de coordenada dos dados. Bom, depois que vocês fizerem o download, então aqui está a orientação, tá? Eu só cometi um errinho, na verdade está precisando de um ajuste lá no banco de dados, mas vai ter um vídeo que eu vou orientar vocês a fazerem isso. Deixa eu já mostrar aqui para vocês. Deixa eu acessar aqui o banco de dados. Meu computador tem dado pra caramba, tem dado a minha tese, eu limpei, então eu coloco esses A aqui só para ele vir para cima. Aqui dentro, provavelmente, eu vou ter que criar uma pasta shapefile e vamos começar a colocar os dados shapefile dentro. Mas vai ter um vídeo que eu vou orientar vocês a fazerem isso aí.
tá bom? Mas essa estrutura de banco de dados a gente vai conseguir usar ela bastante, só vamos fazer ainda no momento adequado esse ajuste aí, tá bom? Feito o download então de banco de dados, agora que você já vai ter aprendido a aproximar de um alvo, dar zoom, a ideia agora é você entender a estrutura de um shapefile, né? E como abrir esse shapefile aqui no QGIS. Pelas respostas de vocês na apresentação, algumas pessoas ainda não tiveram essa experiência. Então a ideia é que você tenha esse momento, né? Que você entenda a estrutura de um shapefile, que você abra um shapefile lá dentro do QGIS, que você realize isso na prática. Então vão ter aí algumas atividades práticas e teóricas para vocês realizarem aqui nessa aula. Mas em termos simples, nós temos mais de uma forma de organizar os arquivos vetoriais, ou seja, dados de pontos, linhas e polígonos no QGIS. Vamos começar pela mais básica, que é organizando tudo por um navegador, por um explorador de arquivos, uma pasta. Então, uma das formas da gente manipular os dados, né, organizar o banco de dados é por meio de pasta. Vamos começar por essa que é a mais simples, tá bom? Depois a gente vai avançando aí em outras maneiras de organizarmos aí o banco de dados, ok? Bom, na videoaula 7, deixa eu só voltar aqui. Na videoaula 7, aí vai chegar a hora de você criar e salvar um projeto no QGIS. Essa atividade aqui é muito rápida. Eu já disponibilizei um vídeo lá no módulo 2. Então, assim, quem não tem contato, quem não teve contato, não tem experiência, procure praticar bastante isso aqui, porque vamos usar bastante isso aí a partir do módulo 3, quando formos realizar aí os primeiros layouts, tá bom? Então aqui a mesma estrutura, o objetivo da aula, a atividade prática a ser realizada, tá? Então procure, quem não tem o domínio sobre essas atividades, procure repeti-las mais de uma vez, né? Aqui chegamos numa videoaula que eu tentei fazer ela conjugada, a parte conceitual, né? E ao mesmo tempo no final do vídeo já tentando mostrar na prática como isso acontece. Mas a ideia dessa videoaula aqui é você entender o que é geoprocessamento, o que é SIG, qual é a estrutura, qual é a arquitetura de um SIG. Que, na verdade, eu estou abordando aí por um aspecto bem simples, né? Tem um material bem mais completo, mais complexo, lá nas referências bibliográficas do plano de ensino, do plano de curso, mas eu estou começando a abordar aqui os conceitos de uma forma mais simples, e no final você vai realizar tanto a atividade teórica, que é você mesmo fazer o seu próprio conceito do que é geoprocessamento, o que é um SIG, você identificar e listar a estrutura, você fazer a diferença do que é um dado espacial de uma informação espacial. É importante que você construa o seu próprio entendimento sobre isso, tá bom? E depois tem a parte prática, né? Você vai abrir o QGIS, você vai abrir uma imagem de satélite, vai abrir alguns shapefiles, e você vai entender você mesmo lá dentro do QGIS o que é uma camada, né? Qual é a estrutura dos dados lá dentro do QGIS. Então essa é a ideia da videoaula 8, você vê tanto na parte conceitual quanto na prática como isso ocorre lá no QGIS. E por fim, nesse módulo, na videoaula 9, deixa eu só subir aqui um pouquinho, a ideia é você visualizar e explorar feições de um shapefile lá no QGIS. Então, vai ter aqui os objetivos, né, da videoaula, e aqui vai ter a atividade prática para você realizar. Se você ainda não tem um bom domínio dessa parte no QGIS, procure realizar essas atividades detalhadamente, com calma, repita o procedimento mais de uma vez lá no QGIS. Em termos de material para leitura, para você fazer o seu resumo conceitual inicial, eu disponibilizei 2 hiperlinks. Esse material está disponível lá no canal, perdão, na página de internet, que é o site GeoAplicada. Então, já teve uma pessoa que tomou o cuidado de pegar essas informações, trazer para uma linguagem mais simples. Então, ela conseguiu trazer para uma linguagem bem simples. Ela aborda sob a ótica da geoinformática, depois ela avança para geoprocessamento. Tem um momento que ela, inclusive, separa, né, conceitualmente o que é geoprocessamento de geotecnologias. Essa é uma discussão bastante intensa, né, em alguns lugares. Então, ela tenta mostrar essa visão mais geral.
e depois ela aborda de uma forma bem simples o que é um sistema de informação geográfica e ela detalha, ela dá exemplificações de como isso ocorre na prática. Então são dois materiais bem simples, de fácil leitura, que está disponível para vocês. Para finalizar o módulo 2, e aí eu volto na pergunta, acho que foi do Rafael. Para finalizar o módulo 2, a atividade que está sendo pedida em termos de postagem é você realizar essas duas atividades aqui, ó, a tarefa 1. Você depois vai dar um pit screen na sua tela lá do QGIS, vai colar num documento do Word. Depois você vai realizar a tarefa 2, vai dar o pit screen na sua tela, né, no seu computador, vai colar no Word. E aí eu orientei, só que o problema é que eu postei depois, né, para você inserir também o seu resumo. Então eu não posso cobrar aqui que você insira o resumo, mas quem tiver feito o resumo aquela atividade conceitual 8 lá em cima, você pode inserir o seu resumo também aqui no Word. Então, para você finalizar esse módulo, você precisa postar esse arquivo aqui com todas as informações solicitadas. Quais são as informações? A tarefa 1 e a tarefa 2. Postar o seu resumo pessoal dos conceitos é opcional. Se você fez, poste, que vai ficar aí como um resumo, um lembrete seu salvo aqui, tá bom? Para você acessar o módulo 3, é obrigatório você ter concluído a postagem dessa atividade aqui, tá? Eu vou abrir uma aqui e mostrar para vocês. Hoje mais cedo, 15 pessoas tinham concluído. Deixa eu ver se mais alguém concluiu. Ainda continuamos com 15. Já temos 15 pessoas que concluíram o módulo 2 e está só aguardando aí as atividades do módulo 3, né? Eu vou clicar aqui em ver todos os envios e vou fazer um download de um qualquer aqui, só para mostrar para vocês que é uma atividade bem simples, né? Por que eu não estou pedindo ainda o layout feito bonitinho? Porque não vimos isso ainda no curso, né? Então, como nós não vimos isso ainda, não tem por que eu cobrar de vocês algo que ainda não fizemos na prática aqui no curso, né? Eu vou abrir aqui da Janice Cleia, se ela estiver aí no grupo, eu peço perdão se você não tivesse autorizado, tá? Mas ela estava, acho que hoje mais cedo, e ela não se importou quando eu abri, tranquilo. Então ela fez aqui a atividade 1, ela mora no Distrito Federal, deu zoom, treinou, identificou as feições, colocou a caixinha da feição aqui do lado, então fez o que foi pedido, deu o pit screen na tela dela, colou aqui no Word. Fez o cabeçalho aqui em cima, todo certinho. E aqui embaixo, eu não mostrei ainda para vocês onde fazer o download dos shapefiles das regiões administrativas, do DF. Então o que ela fez está super correto, né, para o que foi pedido. Ela conseguiu enquadrar bem o Distrito Federal, deu zoom, está mostrando a informação, o identificador aqui, o resultado, né, dessa feição, está mostrando aqui. Então ela fez certinho e ela ainda tomou o cuidado de postar aqui o resumo que ela fez, o resumo pessoal dela sobre os conceitos lá da atividade, se eu não estiver enganado, da atividade 8. Então, para concluir o módulo 2, é necessário que você realize todos esses procedimentos e que você faça a postagem certinha lá dos dados. Deixa eu só voltar aqui agora para verificar se está claro, se ainda tem dúvidas em relação ao módulo 2. Volta um pouquinho até eu conseguir voltar aqui para a tela do... Voltou. Ok. Deixa eu só verificar aqui se tem mais alguma dúvida. Eu já respondi a Andréia, que vão ficar gravadas. Tranquilo, Andréia. Temos outras pessoas, tá, da área da saúde. Inclusive uma professora aqui do campus do IFG. São todos e todas muito bem-vindos, todas bem-vindas, tá bom? A ideia é que a pessoa que ainda não teve contato com o QGIS adquira aí a experiência para realizar os procedimentos no QGIS, tá bom? Então não se intimide, não se deixe abalar aí pelo não contato com o QGIS. A ideia é que a gente construa isso juntos, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida em relação ao módulo 2? Alguém tem alguma pergunta? Só aguardar o retorno de vocês para eu poder avançar aqui. Quem entrou depois, eu não cumprimentei ainda, boa noite. Não teve nenhum retorno, eu vou considerar que não tem dúvida, nenhuma dúvida mesmo. Deixa eu só verificar aqui agora naquela lista, eu vou ter que olhar pelo celular porque eu fechei aqui.
se eu já avancei em todos os pontos. Só verificar aqui se tem mais algum que eu ainda não abordei. Orientações sobre as tarefas, eu passei. Ninguém teve dúvida sobre o módulo 1. Ah, sim, agora eu preciso confirmar com vocês, eu preciso que a interação, se possível, seja bem rápida, aqui pelo chat ou pelo microfone. Eu precisava ter uma ideia de quem já instalou o QGIS no computador, quem está instalando e ainda quem não instalou. A gente pode fazer agora essa dinâmica rápida. Vamos postar aqui no bate-papo. Quem já instalou? O Samuel já instalou, ok. O Bruno já instalou. O Renilson ainda não. Se precisar de ajuda, me contacta, tá, Renilson? A Natália já instalou. O Robert também. Perdão, Jobert. Pessoal, se eu pronunciar algum nome errado, por favor, me corrijam, tá bom? Leonardo já instalou. A Larissa ainda não. Se tiverem dúvidas, me contactem, tá bom? O Manuel já. Perfeito. Já a Jafta, essa é a pronúncia, já tem instalado no computador. A Andrea, ok, vai formatar, ok. A Andrea, Rafael já instalou. O Érico, a pronúncia é isso? Já está instalado, ok. Alguém está com dificuldade, vai precisar de ajuda? Ok, obrigado pelo retorno. Tranquilo. Então, se alguém tiver dificuldade, eu peço que me contactem, tá? Às vezes eu não consigo responder exatamente na hora, porque eu também atuo lá no campus em outros cursos, então em alguns momentos eu também vou atender as outras turmas, os outros cursos, tá bom? Mas sempre que possível eu respondo. Geralmente eu respondo aí com bastante rapidez, tá bom? Então, se precisarem de retorno, se precisarem de ajuda, me contactem. Ok? Então, feita a dinâmica da instalação, quem não postou pode postar ainda, que eu vou resgatando aos poucos. Deixa eu só verificar aqui. Já passei as orientações sobre o módulo 2. Então, para concluir o módulo 2, é obrigatório postar lá realizar a postagem das tarefas 1 e 2 no arquivo do Word, lá dentro do NEAD. Depois de disponibilizar. Não. Eu posso postar aqui agora no grupo do Zap. Deixa eu só abrir novamente o WhatsApp aqui no meu computador, que é mais rápido. Pessoal, eu preciso também que vocês me deem um retorno se eu deixar o grupo fechado, se está sendo ruim, porque temos um grupo aberto e um grupo fechado, né? O grupo está fechado, acho que vocês entenderam. Muitas pessoas não conseguem ler muitas postagens, né? Eu, por exemplo, só no meu campus, eu acho que eu estou em pelo menos 20 grupos. Então, eu não consigo ler um volume muito grande de mensagens. Então, com base na minha experiência pessoal e no retorno de algumas pessoas, eu deixei um dos grupos do Zap fechado. Então, ali você só vai ter acesso rapidamente à última orientação, à última informação postada. E temos também um outro grupo onde vocês podem interagir com os colegas, postar, tá bom? Então, caso queiram, vocês também podem acessar o outro grupo de WhatsApp, tá? Do que eu criei, eu vou pegar aqui rapidamente o convite, que eu consigo abrir aqui no meu WhatsApp web e já posto aqui no chat. Cadê? Ah, tá abrindo aqui. Já está indo. Quando eu estou com alguma conferência aberta, às vezes a minha internet fica um pouco lenta. Deixa eu acessar aqui o grupo. Eu acho que eu consigo pegar o link aqui rapidamente, né? Deixa eu só confirmar aqui. Opa, cadê o local de inserir? Acho que é aqui, né? Não. Só verificar onde é que eu coloquei o convite aqui. Aqui, adicionar via link. Eita.
Copiar link. Vou postar aqui agora na sala da nossa webconferência. A tela deu uma travada aqui, vamos ver se volta. Voltou. Então quem quiser entrar no grupo, eu acho que o link foi postado, aqui está o link. Se alguém tiver com acesso do outro grupo que foi criado, se tiver com acesso ao convite dele rápido aí, se puder fazer a postagem também daquele outro grupo onde você pode postar, interagir com os colegas onde está liberado lá, onde não está fechado, se puder postar aqui eu agradeço. Deixa eu só verificar aqui se tem mais algum ponto que eu precisava abordar, senão eu abro para ouvir vocês. Pessoal, essas eram as orientações previstas, agora vamos para o que surgir. Agora depende, para avançarmos, eu preciso verificar se vocês têm dúvidas, se precisa de alguma orientação específica. O programado para hoje era isso. Alguém precisa de ajuda em relação a algum aspecto específico, então eu vou mudar a dinâmica. Caso a pessoa não tenha dúvidas, não precise retirar nenhuma... Deixa eu só verificar aqui o que postaram. Pode, Rafael. Eu não sei se eu consigo abrir ele aqui, mas se você puder postar também, por exemplo, em PDF, me ajuda muito. Porque eu não sei se eu tenho o BR Office aqui. Mas, em último caso, eu instalo também, tá? Mas, se você puder postar em PDF, já me ajuda muito na hora de fazer a correção. Eu agradeço. Ok? Pessoal, vamos fazer agora a seguinte dinâmica, então. As pessoas que não tiverem mais nenhum assunto, nenhuma dúvida a tirar, estão dispensadas. O previsto para hoje era isso. Só passar a orientação. A partir dos próximos atendimentos, os próximos encontros síncronos, a maior parte do que vamos fazer é aqui diretamente na tela do QGIS, tá bom? Então, vamos chegar no momento em que vocês vão ter que compartilhar a tela de vocês. Vamos chegar no momento aí em que a interação vai ficar mais dinâmica, tá? Hoje eram mais esses aspectos gerais, tirar dúvida e aí por diante, tá bom? Se por acaso vocês não tiverem mais dúvidas, quem não tiver pode encerrar, encerrar a participação. Boa noite, agradeço muito a participação de vocês. Quem tiver alguma dúvida específica a tirar, permaneça na sala que eu vou tentar auxiliar aí até a última dúvida, tá bom? Boa noite, Érico. Boa noite, Jafta. Boa noite para vocês também. Boa noite, Rafael. Obrigado pela participação de vocês. Boa noite, Felipe. Joubert, boa noite. Bruno. O Instituto tem interesse em trazer o curso intermediário. Eu preciso verificar, Bruno, porque provavelmente a gente vai ter mais uma oferta do básico, porque nós temos uma limitação em quantidade de professores. Mas a demanda surpreendeu a administração do campus. Nós tivemos, na verdade, nós fechamos o formulário com a solicitação de matrícula com 400 solicitações. Se nós tivéssemos deixado aberto, certamente teríamos mais. Na verdade, faltando ainda alguns dias para encerrar, já colocamos lá uma observação que as inscrições estavam indo para a lista de espera. Então, essa frase já reduziu bastante o ritmo de inscrição. Se tivéssemos deixado aberto, nem sei quantas solicitações teriam. Então, isso assim, agradou a administração do campus. E, a princípio, me deram carta verde para fazer uma segunda oferta do básico. E aí, dependendo das condições internas do campus, podemos sim partir para o intermediário ou avançado, mas eu ainda não tenho essa resposta formal. Formal que eu tenho de resposta da diretoria geral do campus é que está autorizado mais uma oferta para o primeiro semestre de 2024. O edital deve sair nos próximos meses
As inscrições pode ser que encerre já em dezembro e as aulas devem iniciar provavelmente meados de fevereiro, início de março. Então isso já está autorizado. Eu vou até solicitar para vocês a ajuda de vocês para fazer a divulgação, tá bom? Eu tenho interesse, mas tem a limitação de carga horária lá no campus, tá bom? Mas assim que eu tiver essas respostas, eu passo para vocês. Deixa eu verificar aqui se tem mais alguma pergunta. Eu consegui responder, Bruno? Tá tranquilo a resposta? Boa noite para os demais. Deixa eu só verificar, tem mais uma pergunta aqui. No caso da instalação, há uma configuração. Sim, deixa eu mostrar para você aqui, Renilson. O primeiro passo que você vai fazer, você vai acessar aí o explorador de arquivos do seu computador. Feito isso, você vai vir aqui em este computador. Aqui no meu computador é assim, pode ser que o seu seja diferente. Você vai clicar com o botão direito aqui no local que não tenha nada. E aí você vai clicar aqui em propriedades com o botão esquerdo do mouse. E aí a primeira coisa que você vai fazer é verificar as configurações do seu computador. O meu, por exemplo, é o Windows 10 e o meu tipo de sistema é um sistema operacional de 64 bits. Então, se o seu sistema operacional for de 64 bits, aquele vídeo aqueles dois vídeos que eu postei, o de escolher a versão do software e o de instalação, certamente deve servir para você. Se por acaso o seu computador, o seu sistema operacional tiver 32 bits, aí você me contacta, porque eu vou te mandar orientações específicas de como achar uma versão correta para 32 bits e como fazer a instalação, tá bom? Então você precisa realmente se atentar para esse aspecto, esse detalhe específico aqui, na hora de você fazer a escolha da versão e a instalação da versão no seu computador, tá bom? Consegui responder, Renilson? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Boa noite, Edson. Obrigado pela participação. Valeu, Leonardo. Até a próxima. Boa noite, Manuel. Ok, Bruno. Tranquilo. Pessoal, os demais presentes, tem mais alguma dúvida? Natália, Missilena, Larissa, Gabriela, tem mais alguma coisa que eu possa auxiliar? Mais nada? Então vou encerrar a gravação aqui.